Bom, cada vez que o Ben se transformava em um novo alienígena era sempre um momento de pura emoção para a gente. Afinal, surgiam várias perguntas em torno desse alien. Qual o nome de sua espécie, quais poderes esse alienígena tem, e será que esse alien fará parte do top 10 aliens mais poderosos do Omnitrix? Essas e outras dúvidas quase sempre eram respondidas cedo ou tarde pelos produtores do desenho em suas redes sociais. Mas recentemente um detalhe bem curioso que me chamou muita atenção, que nem todo mundo percebeu, é que em algumas situações o simples contato com outra pessoa parecia influenciar o Omnitrix, liberando para o Ben uma nova transformação. Isso foi visto poucas vezes acontecendo no desenho, só que chama atenção porque parece uma espécie de atalho que o Ben encontrava para burlar, mesmo que sem querer, as medidas de segurança criadas pelo Azimuth, conseguindo Ben desbloquear aliens que em teoria deveriam estar travados por códigos no Omnitrix. E é esse que será o tema do vídeo de hoje, galera, como um contato aleatório faz o Ben ganhar novos alienígenas. Nesse vídeo, eu vou abordar para vocês a coincidência do Ben ter ganhado uma nova transformação alienígena devido ao contato com outro indivíduo que aparentemente não tinha nada a ver com seu alien. Porém, a presença desses indivíduos influenciou de alguma forma no sistema do Omnitrix. Então, bora começar analisando as vezes em que isso aconteceu. A primeira vez foi no episódio Grande Carrapato. Antes mesmo da criatura chegar à Terra, o Omnitrix, sem o Ben mandar, acabou se ativando, transformando ele no Bala de Canhão, um alien que até aquele momento o Ben nunca tinha usado. Poucos segundos depois, o Grande Carrapato aterrissa na Terra, e então ficamos sabendo pelos seus adoradores que ele havia destruído o planeta dos Pelarotas Arborianos na semana anterior. Ou seja, só a aproximação do Grande Carrapato à Terra já apareceu interferir no Omnitrix, que acabou selecionando justamente um alien cuja sua espécie tinha acabado de ter tido contato com aquela criatura, podendo possivelmente o Omnitrix ter tentado avisar o Ben que aquela criatura gigante tinha tido contato com esse novo alien que o Ben havia se transformado. Porque meio que o Ben e a gente não saberia dessa informação, galera, se o Ben não tivesse transformado em Pelarota Arboriano, né? E que uma criatura como o Grande Carrapato, que não tinha nada a ver com os Pelarotas Arborianos, por ter tido contato com a última espécie que foram eles, acabou influenciando para o Omnitrix dar esse alien para o Ben. Outra vez que vimos isso acontecendo foi no episódio Acampamento do Medo. Depois do Vomax e o Ben terem sido capturados por um fungo alienígena, o Ben acaba desbloqueando o cipó selvagem. O curioso é que o fungo alienígena não tinha nenhuma ligação direta com os Floraunas. Entretanto, como ele afirma, ele conseguia se comunicar telepaticamente com qualquer tipo de vegetação. Mais uma vez, o Omnitrix, diante da situação, reagiu concedendo ao Ben justamente um alien que fosse capaz de entender aquela ameaça. Novamente, vale mencionar que o cipó selvagem estava no Omnitrix, só que bloqueado, do mesmo jeito que o Bala de Canhão. E pelo mesmo motivo do Grande Carrapato, o cipó selvagem foi desbloqueado em uma situação onde o indivíduo que estava tendo contato com o Ben, o relógio de alguma forma forneceu um alien para o Ben que pudesse criar uma espécie de conexão com aquela criatura. Na série de Força e Supremacia Alienígena não tem nenhum momento que se compara a esses da série clássica. Um contato indireto libera uma transformação para o Ben, entendem? Contudo, no crossover Heróis Unidos, quando o Ben desbloqueia o Shock Squad, é um momento que se compara um pouco a esses da série clássica. Pois assim, quando o Alpha copiou o Super Omnitrix, ele teve um contato rápido com esse dispositivo, deixando o relógio do Ben inativo por um curto período de tempo. Quando o relógio se reativou novamente, o Ben se transformou em Shock Squad. E eu sei que tem a famosa explicação de que o Ben 10.000 desbloqueou esse alien para o Ben, porque no episódio Ben 10.000 retorna, quando ele mexe no Super Omnitrix, ele até menciona isso, que desbloqueou alguns aliens para o Ben para irritar o Azimuth. Eu realmente não julgo quem acreditava nessa tese, pois faz muito sentido, sabe, dado ao contexto da história. No entanto, agora temos uma resposta oficial de por que o Shock Squad foi desbloqueado, e não foi por conta do Ben 10.000. Segundo o Duncan Royal, quando o Shock Squad foi apresentado lá no crossover Heróis Unidos, a equipe criativa que esteve envolvida nesse episódio especial não tinha planejado nenhuma explicação a princípio para explicar por que aquele alien surgiu de repente no Super Omnitrix. O Duncan até ressalta, dizendo que o Ben ficou muito surpreso com aquilo. Aí o Duncan dá a resposta de por que o Shock Squad apareceu no Super Omnitrix, dizendo que a equipe criativa desse episódio, depois que revisou, decidiram que esse alien só apareceu no Super Omnitrix por culpa dos nanites do Rex. Provavelmente lá no início do episódio, quando o Rex tentou curar o Ben pensando que ele era um Evo, os nanites entraram dentro do Super Omnitrix. Aí o Alpha pode ter reiniciado o Super Omnitrix e os nanites do Rex, de alguma forma, acabaram liberando esse alien para o Ben. E eu sei que vocês devem estar se perguntando por que devemos levar em consideração essa fala do Duncan. Então, segundo a esposa do Dwayne McDuff, ela disse que o Dwayne estava vivo para a criação do Shock Squad como personagem.
Daí ela complementa que iria revisar todas as informações para saber se o Dwayne esteve envolvido ou não com esse especial. Confirmando ela um tempo depois que foi perguntada sobre o envolvimento do Dwayne no especial, dizendo que ele não esteve envolvido. E o Duncan também foi perguntado sobre a presença do Dwayne no especial, perguntando se ele esteve participando diretamente ou indiretamente do desenvolvimento dele. E ele responde dizendo não ter certeza se o Dwayne sabia de todo aquele planejamento de Heróis Unidos, pois ele estava muito ocupado trabalhando em outros projetos, provavelmente com a série de Omniverse, finalizando dizendo que a Maeve Action esteve totalmente envolvida no especial Heróis Unidos. Resumindo, o Shock Squad não foi um alien desbloqueado pelo Ben 10.000, por mais que isso fizesse sentido. Esse alien do Ben foi desbloqueado por causa dos nanites do Rex, cumprindo essa transformação com o propósito do meu vídeo, sabe? Transformações liberadas indiretamente. O contato que o Ben teve com Rex e os seus nanites acabaram liberando uma transformação para ele que se mostrou muito útil, devido que o Shock Squad, quando liberou uma grande descarga de energia, ele foi capaz de atordoar o Alpha por um tempo, mostrando que o Super Omnitix de alguma forma reconheceu a situação e deu um alien adequado para o Ben, indiretamente por causa do Rex. O Omniverse, diferente de Força e Supremacia alienígena, parece que não esqueceu desse detalhe, pois muitas das transformações que o Ben libera nessa série foi através de contato com outros personagens. O Cocorocoide muitos pensam ter vindo do Liam, mas a série dá indícios de que o Liam não foi o fornecedor do DNA do Cocorocoide, já que como ele é um dos personagens que aparece no início de Omniverse, a gente não vê o Omnitix ativando ou alertando o Ben que irá escanear um novo alienígena. Em nenhum momento em Omniverse, quando o Ben tem contato com o Liam, a gente não vê isso acontecendo. Também devemos levar em consideração que, como é dito em Força Alienígena, o Omnitix já possui 1 milhão de transformações alienígenas, todas bloqueadas. Provavelmente devido ao mau funcionamento do Omnitix definitivo no episódio Fuga em Massa, quando o relógio se reajustou e coletou de volta todos os DNA alienígenas que ele forneceu para outros personagens, o Liam, assim como o grande carrapato, o Alpha, o fungo alienígena, deve ter causado algum gatilho no Omnitix definitivo para liberar essa transformação para o Ben. Por conta que a gente não vê o Ben se surpreendendo quando se transforma nesse alien, nem sequer olhando suas mãos para saber se ele pegou o alien certo ou não, e ele ainda usa esse alien com uma extrema facilidade contra o Liam. E nesse episódio, por conta do mau funcionamento do Omnitix, o Ben acaba liberando outras transformações que provavelmente estavam bloqueadas. O pior, o Pesky Dust, o Bigotoide. Em teoria, as transformações de cada um dos vilões que foram pegos pela energia do Omnitix definitivo e acabou transformando eles em aliens como Psyphon e o pessoal lá que tenta caçar o Ben, como também os encanadores que estavam ao lado do Ben, podem ter destravado outras transformações de sua espécie para o Ben, tipo o Hulk ter liberado a transformação de Rivoriano para o Ben. Então vocês conseguem entender que pelo Omnitix ter passado DNA para outros personagens e quando reabsorveu de volta, por eles estarem sob a energia do Omnitix, eles podem ter desbloqueado essas transformações de suas espécies para o Ben. O Omniverse também apresenta o Atômico para a gente, um alien que claramente pela expressão do Ben, ele não conhecia e nunca tinha usado. Só que por algum motivo, pelo relógio ter tido contato com o Azimuth, essa transformação foi liberada para o Ben. Isso poderia indicar algo como o Azimuth está lá no planeta do Atômico, ou se envolvendo com a espécie do Atômico, e qualquer coisa referente à espécie desse alienígena que ainda estava no corpo de Azimuth, ter causado esse gatilho no Omnitix definitivo para liberar essa transformação para o Ben. Do mesmo jeito, quando o Ben recuperou a transformação de Fantasmático, enquanto o Ben enfrentava lá os monstros de pedra do Led Domain que foram invocados pelo Michael Morningstar, pelos scans nesse momento da história está lá no Led Domain, provavelmente ele passou entre os monstros de pedra tentando possuir eles ou algo assim. Por justamente aqueles monstros de pedra que o Michael Morningstar invocou terem tido contato com os Scare, o relógio simplesmente, quando liberou uma forte energia, recuperou a transformação desse alien para o Ben. Então, como vocês podem ver, a série de Omniverse também dá muitos indícios desse detalhe da série clássica. O contato do Ben com algum indivíduo que teve algum contato com alguma espécie que o Ben possui bloqueada no relógio, acaba causando um desbloqueio desse alien, burlando totalmente todo o código de segurança que o Azimuth foi colocando em cada uma das transformações. Bom, agora que apresentei para vocês todos esses momentos semelhantes quando o Ben desbloqueou uma nova transformação alienígena, vocês com certeza devem estar se perguntando, isso é uma função ou um atalho que o Ben descobriu? Assim galera, antes de eu produzir todo esse vídeo aqui para vocês, eu tentei conseguir essa informação pelo Duncan Roleal e pela Charlotte. Só que como eu não consegui nenhuma resposta referente a esse ponto de Ben 10, isso fica aberto a teorias da fandom. Pra mim, eu acredito que isso é uma espécie de atalho que o Ben acabou descobrindo e não percebeu.
Pois o Derek, uma vez quando foi perguntado como o Ben recuperou a transformação de feedback, ele mencionou algo bem interessante na sua afirmação, dizendo que dentro do malware ainda existiam resquícios do DNA do feedback que ficaram no seu corpo. E foi isso que permitiu com que o Omnitrix definitivo recuperasse a transformação de feedback para o Ben, porque o Omnitrix definitivo acabou reabsorvendo aquelas moléculas. Ou seja, esse caso do feedback, galera, pode ser expandido ainda mais no desenho. Caso Ben conheça um indivíduo de uma outra espécie, mas esse indivíduo teve contato com alguma espécie alienígena que o Omnitrix possui, mas está bloqueado para o Ben, os resquícios do DNA dessa outra espécie será absorvido pelo Omnitrix, liberando a transformação para o Ben. Vou até criar toda uma exemplificação para que vocês possam entender melhor. Vamos supor que o Ben, em teoria, foi para o universo da DC, e lá nesse universo o Ben foi parar em Gotham, conhecendo o Batman. Caso o Ben apertasse a mão do Batman, sabe, rolasse todo aquele comprimento do Ben admirando o Batman como herói e tudo mais, pelos resquícios do DNA do Superman que estão no corpo do Batman, por eles serem amigos, se cumprimentarem, sabe, rolar toda aquela amizade entre eles, o Omnitrix, depois disso, quando fosse acionado pelo Ben, uma transformação de Kryptoniano seria liberado para o Ben, mas esse Kryptoniano não seria o Superman, devido que esse atalho só funciona se o Ben já tiver a transformação de um Kryptoniano no seu relógio, só que estando bloqueado. Aí qualquer resquício do DNA dessa mesma espécie em qualquer lugar que o Ben acaba tendo contato, liberará essa transformação. Contudo, o Ben não possui o DNA de um Kryptoniano, então seria necessário ele escanear diretamente o Superman, e o relógio faria toda uma escaneação à distância, como Lord Transil. Só que caso o Ben já tivesse o DNA de um Kryptoniano no seu relógio bloqueado, em contato com Batman, essa transformação seria liberada para ele. E eu acredito firmemente que foi dessa forma que o Ben liberou 10.000 transformações alienígenas. Um número extremamente grande para uma pessoa só usar de aliens, mas se a gente levar em consideração esse detalhe, faz muito sentido o Ben ter tanto alien, porque ele conhece um indivíduo de outra espécie que acabou tendo contato com outra espécie alienígena e o alien automaticamente é desbloqueado para o Ben por conta desse contato. Fazendo assim total sentido no futuro, quando o Ben se tornar o Ben 10.000, ele se chama assim Ben 10.000, pois ele adquiriu acesso a 10.000 transformações alienígenas desse modo, desbloqueando elas através de contato com outros seres, e não se transformando em 10.000 aliens. Um número de aliens tão grande que se a gente pegar de base a série original de Ben 10, que o Ben usou o Omnitrix por apenas 2 anos, ele ainda não tem acesso a nenhum por cento desse número de aliens. Bom, esse é o vídeo para vocês. Agora deixem suas opiniões aí nos comentários do que vocês acharam de todo esse detalhe que existe nas novas transformações do Ben em alguns momentos. Depois que eu acabei percebendo esse detalhe, eu decidi rever todos os episódios sobre novas transformações do Ben. E eu fiquei incomodado se isso poderia ser alguma função ou uma forma de burlar os códigos, galera, tentando conseguir a informação para vocês. Como eu não consegui essa informação, a fandom pode decidir se considera isso uma função secreta do Omnitrix, uma forma de burlar os códigos, ou é só um detalhe sem importância que aconteceu muito em Ben 10. Prefiro acreditar nisso aí, de que é uma forma de burlar os códigos impostos pelo Azimuth. E vocês, no que acreditam? Comentem aí, porque agora eu tô muito curioso para saber o lado de vocês, e se vocês tenham percebido esses detalhes tão especiais nas novas transformações do Ben. Mas, enfim galera, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal, espero realmente que vocês tenham gostado. E se gostaram, já sabem, já cliquem no botão do like, e se você é novo e tá conhecendo o canal agora, já se inscreva aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficarem por dentro de vídeos novos aqui no canal. É isso galera, valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.